Esse gostoso. Esse que menina nervosa, ô mamãe. E fica reganhando os dentes pra mamãe. Aí reganha os dentes pra mamãe não. Peguei sua pata. Peguei sua pata. Peguei. Peguei a pata assim, menina. Peguei. Não mostra os dentes pra mamãe. Não pode mostrar os dentes pra mamãe. Peguei a pata, tá nervosa, tô nervosa, mãezinha. Boa noite, Brasil. Como vocês estão? Estou eu aqui gravando novamente à noite, que é uma coisa que eu tinha prometido pra mim que eu nunca mais ia fazer, mas assim, eu costumo não me obedecer, né? Mas enfim, hoje, como prometido no vídeo de 2 semanas atrás, eu vou dar continuidade à nossa série, à nossa playlist sobre arquitetura. Então hoje nós vamos continuar com a nossa playlist Arquitretas. Eu trouxe aqui a minha assistente, minha aspone oficial do canal, para me assistencializar e fazer companhia e me lembrar coisas que eu esqueci, porque a Mafalda, ela, né, minha parte da minha consciência fica na Mafalda, né? Deita aí, Mafalda. E trazer para vocês o vídeo que eu resolvi fazer hoje, que é o vídeo dos top 10 maiores edifícios do tempo atrás, e até hoje, na verdade, construir um grande edifício, de um arranha-céu de mais de 100 andares, era uma representação, um marco de poder e de dinheiro, né, e de representatividade. E assim, cada país queria ter o seu, para competir com os seus outros países nesse marco econômico, porque o arranha-céu é um grande marco de prosperidade econômica. Ou então cada cidade poderia ter a sua. Por exemplo, nos Estados Unidos havia uma competição no início do século XX entre Nova York e Chicago, em quem construía os edifícios mais altos. E os Estados Unidos, durante muitos anos, foram os campeões em arranha-céus, até o pessoal da Ásia e da África, do Oriente Médio, ultrapassá-los nesse aspecto. Como o nome já indica, sem nenhuma surpresa aqui, o arranha-céu é um edifício que arranha o céu. Obrigada, Winnie, por nos explicar o óbvio. Mas enfim, um arranha-céu ele é um edifício alto, que tem muitos andares e geralmente tem uma estrutura de aço que suporta muitos pavimentos. E como é que marca a altura de um arranha-céu? Não tem um marco que diga assim, um arranha-céu tem tantos andares. Ele geralmente não vai ter 10 andares, mas o arranha-céu geralmente ele é comparado aos edifícios em redor. Se ele é um edifício mais alto dos mais altos do seu entorno, ele acaba sendo considerado um arranha-céu. Os arranha-céus são frutos da modernidade e são frutos da industrialização. Eles passaram a ser possíveis a partir de meados do século XIX. Até meados do século XIX já tinham se desenvolvido concreto armado, ferro e posteriormente o aço, que já fazia possível com que se construísse edifícios de vários andares. Mas o arranha-céu só se tornou possível a partir de 1852, quando foi inventado o elevador por um cara que eu não lembro o nome. Enfim, não é importante. Ou é importante, mas enfim. Então, quando o cara inventou o elevador, no início, né, no meados do século XIX, tornou-se possível que você conseguisse empilhar vários andares. Porque, normalmente, as pessoas conseguem subir, assim, de forma mais ou menos confortável, de 4 a 5 andares. Se você colocar mais do que 5 andares, já fica muito difícil para a pessoa subir de escada. Então, se você quer fazer um edifício de mais de 10 andares, de mais de 20 andares, você precisa ter um elevador. E aí, juntando com essa tecnologia de concreto e de concreto armado, e principalmente do aço, ele tornou-se possível construir os arranha-céus que começaram a surgir no final do século XIX. Para de me morder, tá atrapalhando a mamãe. Nova York foi a primeira cidade do mundo que se tornou famosa, símbolo dos arranha-céus. Ela tem os arranha-céus famosos do mundo, que é o edifício Chrysler, o Empire State, que é o edifício Chrysler e Empire State, geralmente as pessoas confundem um com o outro, e posteriormente o Rockefeller Center. Todos eles propriedades de grandes homens, de grandes corporadoras que queriam sim criar grandes edifícios comerciais ou mistos que eram grandes símbolos de poder, né? E tinha uma coisa falocêntrica também. O sentido de construir apontando para o alto vinha desde a antiguidade, porque se a gente vê desde os egípcios já criavam esses obeliscos, né, que são pirâmides elevadas, que são grandes estruturas que apontam para o céu, que é tanto uma forma de honrar os deuses, mas na modernidade é uma forma mais de você se tornar, fazer com que alguns homens ou algumas entidades se tornem símbolos, né? O primeiro que apareceu foi o Equitable Life Building, que
que foi em Nova York, né? E ele foi construído em 1873. Ele tinha 43 metros de altura e, se eu não me engano, tinha de 8 ou 10 pavimentos. Mas ele era um nanico, né? Se você considerar para os padrões de hoje. Mas ele foi um marco porque foi o primeiro edifício também a ser construído com estrutura de aço. Só que aí inicia-se o século XX e finalmente começa a tarefa de construção de edifícios altos. Já em 1901 foi construído o Philadelphia City Hall na cidade de Filadélfia, na Pensilvânia, que ultrapassou não só a marca dos 100 metros, como dos 120 metros, como ultrapassou a marca dos 150 metros, porque o Philadelphia City Hall tinha 177 metros de altura. 8 anos depois, num tempo muito curto, eles não só ultrapassaram a marca dos 100 metros, como ultrapassaram pela primeira vez a marca dos 200 metros de altura. Em 1909, eles construíram em Nova York o MetLife Tower, que tinha 213 metros de altura e 50 andares. Os dois edifícios mais famosos de Nova York, é claro, são ainda da década de 30, que são o Empire State Building e o edifício Chrysler, que são os dois de 1931, se eu não me engano, e que eu imagino que foram construídos há quase ao mesmo tempo e que talvez eles competiam entre si. Eu sempre imagino que um empreendedor ficava olhando para o prédio do outro e acrescentando mais pavimentos. E eles são edifícios bem altos, mas eles têm uma diferença de mais de 100 metros de altura entre cada um. O edifício Chrysler tem 319 metros de altura e 77 pavimentos. Já o Empire State Building, ele tem 449 metros de altura e 104 pavimentos. Então, o Empire State Building foi o maior edifício do mundo durante mais de 40 anos. Ele realmente ultrapassou muito o limite da quantidade que se podia construir de altura. E o Empire State Building continuou sendo o edifício mais alto até 1972, quando foram inauguradas as Torres Gêmeas no World Trade Center dos Estados Unidos, que infelizmente foram demolidas, né, foram derrubadas em 2001, naquele ataque terrorista que a gente teve de 11 de setembro, que esse ano já está fazendo 17 anos. As Torres Gêmeas, elas tinham 528 metros de altura e 110 andares. E até 11 de setembro de 2001, elas foram sim os dois edifícios mais altos do mundo, tendo uma competição aí pau a pau com as duas torres que eram de Kuala Lumpur, né, as Torres Gêmeas de Kuala Lumpur. Com relação ao Brasil, a disputa entre os maiores edifícios do país sempre ficou entre São Paulo e Rio de Janeiro. E nunca teve lá muita graça, porque os grandes edifícios do Brasil não são tão grandes, se você comparar com os edifícios do mundo. As pessoas acreditam que o primeiro grande arranha-céu do Brasil foi o edifício Martinelli, que fica no centro de São Paulo, que foi construído foi concluído em 1934 e tem 130 metros de altura. Mas oficialmente o primeiro arranha-céu do Brasil e da América Latina foi o edifício à noite, que fica na Praça Mauá, aqui no Rio de Janeiro, que foi concluído em 1929 com 102 metros de altura. O edifício mais alto do Brasil hoje é o Orion Center, que fica na cidade de Goiânia e tem 191 metros de altura, que é uma altura que os edifícios dos Estados Unidos já alcançavam aí na década de 1910. Mas o Brasil parece que não tem essa grande cultura de arranha-céus. A cidade do Brasil que tem mais arranha-céus não é São Paulo, por incrível que pareça. É Balneário Camboriú, em Santa Catarina, que é onde, inclusive, fica o segundo edifício mais alto do Brasil. Mas durante muitos anos, entre 1960 e 2014, o edifício mais alto do Brasil foi o Mirante do Vale, que fica em São Paulo. 170 metros de altura e 51 andares. Ele foi o maior edifício do Brasil durante 50 anos. A classificação dos 100 edifícios mais altos do mundo é feita por uma ONG chamada Conselho dos Edifícios Altos e Habitat Humano, que é de 1969. Sim, gente, existe uma organização voltada exclusivamente para ficar medindo a altura de edifícios e sabendo, para poder saber qual que é mais alto do que o outro. Bom, se vocês quiserem saber como é que a ONG faz esse cálculo, né, como é que ela descobre, vocês entrem, por favor, no meu blog, o link está aqui embaixo do texto para vocês olharem lá. Eu não achei uma foto de skyline atual do ano de 2018 com os edifícios a lista dos edifícios mais completas, mas achei essa aqui que mostra alguns edifícios mais altos sendo comparados. You and me, we meant to be. O International Commerce Center foi inaugurado em Hong Kong em 2005 e ele é um arranha-céu assim dessa lista que eu acho que a estética é bastante duvidosa. Na verdade, todos os arranha-céus dessa lista tem uma estética, a maioria deles tem uma estética meio duvidosa, porque assim, gente, a lista que eu estou falando aqui com vocês é oficial, mas a minha opinião sobre os edifícios é
particular, é minha própria. E claro, o canal, como diria Edu do Diva Depressão, o canal é meu e eu falo o que eu quiser. Sim, eu acho esse edifício horroroso e ele foi inaugurado em West Kowloon, em Hong Kong, e ele tem 118 pavimentos e 484 metros de altura. E ele foi desenvolvido pelas corporações MTR Corporation Limits e Sun Hung Kai Properties. Ele é um edifício muito feio, tem uma aparência fria, que o arranha-céu tem essa coisa meio fria, né, de superfície espelhada, e ele tem umas coisas que abrem nele assim, ele é muito estranho. Eu não acho bonito, não. Parece um grande leque fechado, assim, apontado para cima. Eu sempre vou achar que as coisas parecem alguma coisa. O Shanghai World Financial Center, ele é um prédio horroroso. Eu também acho ele horrível. Ele foi projetado pela firma americana de arquitetos Kohn Pedersen Fox, que inclusive projetou vários dos edifícios dessa lista dos 10 mais altos do mundo. E ele lembra muito um gigante abridor de garrafas. Ou seja, se a gente tivesse uma garrafa de cerveja de 1 quilômetro de altura, a gente usaria esse abridor de garrafas para abrir ela, que tem 492 metros de altura e 101 andares. Ele é o projeto original, essa abertura que ele tem em cima era redonda e me parecia mais bonita. Só que parece que teve uma tecnicalidade lá e eles não conseguiram executar e fizeram essa abertura meio trapezoidal, que é horrorosa, por sinal, que fica muito parecendo um abridor de garrafas, né? E esse edifício de escritórios, ele é um edifício de uso misto em Xangai e ele conta também com hotéis, salões de conferência, lojas e um terraço de observação. Vocês vão ver que a maior parte deles tem terraço de observação. Porque é aquela coisa, se você vai fazer um falo de 500 metros de altura, pelo menos faça um observatório em cima dele para compensar. Que para mim é um dos mais bonitos dessa lista, que é o Taipei 101, que fica em Taiwan e que foi construído em 2004. O Taipei 101, ele foi projetado pelo arquiteto CY Lee. Ele tem 101 metros de altura, 101 andares e 508 metros de altura. E ele foi o edifício mais alto, né, entre 2005 e 2010, até a inauguração do Burj Khalifa. E foi construído com uma aparência bem asiática, se vocês analisarem, que é como se fosse um monte de pagodes. Pagodes é o templo chinês, né, um monte de pagodes minimalistas empilhados. E ele, além de ter essa coisa estética interessante, ele também tem uma tecnologia que protege de tufões e de terremotos, que são muito comuns naquela região. O Guangzhou CTF Finance Center é aqui da minha lista de prédios feios. Ele também foi projetado pela firma de arquitetos da Kohn Pedersen Fox, que parece que são responsáveis por criar a grande parte dos arranha-céus e estragar a paisagem de algumas cidades do mundo. Porque esse é um edifício feio. Porque ele é aquele espigão sem graça, sem nada a acrescentar e que tem aquela aparência fria e sem graça de um grande arranha-céu espelhado, que vai espelhar o céu e blá 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 blá. Esse edifício está na cidade de Cantão, na China, e ele é mais alto do que qualquer edifício do entorno dele, como dá pra ver na foto. Ele é uma das torres gêmeas que foram construídas às margens do Rio das Pérolas, tem 530 metros de altura e 111 pavimentos. Vocês podem ver aí que todos os edifícios da lista têm na média entre 500 e 600 metros de altura, e só o Burj Khalifa que ultrapassa essa média, né? E ele é um prédio misto também, que tem atividades de conferência, observatórios, shoppings e escritórios, e também possui habitações de hotelaria nos seus últimos 16 andares. O One World Trade Center, ele foi projetado pelo arquiteto David Childs, e ele é um edifício de 541,3 metros de altura e foi concluído em 2014 e foi construído no novo World Trade Center em Nova York, que é feito para inspirar, né, para servir de inspiração às torres gêmeas que foram demolidas. Assim, em termos estéticos, ele não é o edifício mais bonito que eu já vi na vida. Para falar a verdade, não gosto não. Mas assim, como ele é um marco para lembrar do ataque terrorista, das mais de 5.000 pessoas que faleceram e etc., eu até acho que faz sentido. Mas bonito ele não é, tá? O Lotte World Center, que fica na Coreia do Sul e que foi concluído no ano de 2017, me dá uma tristeza, porque eu não consigo escolher qual é o edifício mais feio dessa lista. Ele é um arranha-céu localizado em Seul e é mais um dos grandalhões feios que o escritório
Kohn Pedersen Fox consegue projetar para enfeiar as cidades do mundo. E um edifício que lembra uma grande pinça, uma pinça gigantesca de meio quilômetro de altura, ou então, se você olhar de lado, ele parece um chapéu de bispo, um chapéu de papa virado de lado, assim, dá para você usar. Ele começou a construção em 2011 e foi concluído em 2017. E ele é um edifício de 123 andares e 556 metros de altura. E é o nosso quinto maior edifício, né? É um edifício de uso misto, como todos os outros, com habitações, escritórios e um hotel. E nos últimos 6 espaços ele tem um andar de observação panorâmica nessa boquinha aí que vocês estão vendo, que é a boquinha da pinça, aqui. Que é óbvio que tem que botar um mirante em cima do prédio desse, que é a única forma de justificar um prédio desta altura, além do uso misto. E ele também tem 6 pavimentos subterrâneos. Ok. Cheguei à conclusão de quem é o edifício mais feio da lista. É o Ping An Center, obviamente, que fica na China, né, e foi concluído em 2010. Né? A edificação do Ping An é claramente um obelisco, que é uma pirâmide elevada e parece um grande lápis, se vocês olharem de longe. E eu não sei se é bom um edifício parecer um lápis, né? Ele tem uma coisa muito sem graça, é uma parede de edifícios refletidas e etc, com aquela ideia meio fálica, blá 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 blá, e também foi projetado pelo Kohn Pedersen Fox Associates, que é especializado em criar esses grandes espigões de aço, né? E que deve ser muito bem pago para isso. Ele foi inaugurado no ano passado, mas foi construído desde 2010. E ele também é um edifício de uso misto, que tem habitação, comércio e tem 599 metros de altura. Ele também possui um pavimento de observação no coroamento, que é onde a pirâmidezinha se acaba, né, como vocês veem nessa foto. Nosso terceiro colocado, ele pode não ser o edifício mais feio da lista, mas ele sem dúvida é o mais esquisito, que é o Braj Al Bait, que fica em Meca, na Arábia Saudita, e que foi inaugurado em 2012. Ele foi projetado por arquitetos árabes que eu não sei pronunciar o nome, mas eu vou colocar aqui embaixo para vocês verem. Ele é esquisito, primeiro porque ele é uma grande torre do relógio, que é uma coisa que eu acho cafonérrima. E ele assim, não dá para entender que ele é um arranha-céu, porque ele tem 6 torres em volta dele, enormes, e essa torre central que tem 601 metros de altura. E ele só dá para perceber a escala dele, como é que ele é grande, quando você olha a imagem da Meca, embaixo da mesquita, embaixo, com essa imagem da Caaba e a escala humana, para vocês terem noção do tamanho que é esse edifício, né? E ele é uma cruza muito feiosa de um Rockefeller Center com um palácio de Westminster, né? Ele tem um grandíssimo Big Ben, que é um relógio de 4 faces nele. Que eu vou ser sincera pra vocês, eu acho que cafona só não é cafona no Big Ben e nas estações de trem espalhadas pelo mundo, né? E ele é o considerado mais alto hotel do mundo, porque ele é um hotel de, pasmem, né? E é o prédio mais alto da Arábia Saudita. E ele tem a maior torre do relógio do mundo. E por sorte, como ele é muito esquisitão, ele não é o suficiente para tirar a atenção da mesquita Masjid al-Haram, que é o local onde fica Caaba, né? Que para quem não sabe, Meca é o grande centro religioso dos árabes de todo o mundo. O Shanghai Tower na China foi concluído em 2015. E para mim, talvez seja um edifício que não é feio, mas é interessante, eu diria. Foi um edifício projetado pelo escritório Gensler, que se eu não me engano é inglês, mas que tem sede aqui no Brasil. Que tem sede não, que tem uma filial aqui no Brasil. E ele é um edifício de formato tubular, que tem essa cortina de vidro em volta dele e vários jardins elevados. E ele tem 128 andares e funciona como se fossem 9 edifícios pequenos empilhados uns sobre os outros. E alcança 632 metros de altura. E ocupa uma área de 38 mil metros quadrados. E ele é o edifício mais alto da China, o que é uma grande façanha, né? Se vocês olharem, o nosso nono colocado está do lado dele na foto e vocês veem a diferença de tamanho entre os dois. Eu não acho que a arquitetura dele é tão infeliz, não, e é até interessante, mas assim, né? Ele é aquele vizinho gigantão que incomoda. Forever free. Por último, pessoal, vamos falar do campeão até então, que é o Burj Al Khalifa, que fica nos Emirados Árabes Unidos. Ele é sediado em Dubai e foi concluído em 2010. Para de me lamber. Tá, me lamber, mamãe. Sem lamber, mamãe.
O edifício mais alto do mundo é quase 200 metros mais alto do que o segundo colocado, que é a Shanghai Tower. E é uma forma muito boa de você segurar o primeiro lugar e você fazer um edifício de 828 metros de altura. É isso que você entendeu. 828 metros de altura. Ou seja, o Burj Khalifa tem quase 1 quilômetro de altura e tem 160 andares. Ele foi construído em Dubai e a construção começou em 2004, se eu não me engano, e o nome original dele era Burj Dubai. Só que aí veio aquela crise de 2008 e o Sheik de Dubai precisou de dinheiro para construir o edifício para que ele não desse um calote nos investidores, né, que fizeram o edifício. Então, o Sheik de Abu Dhabi, que é o Khalifa bin Zayed Al Nahyan, doou e prestou dinheiro para o Sheik de Dubai, que foi a mera bagatela de 10 bilhões de dólares para eles concluir o edifício, e por isso eles homenagearam o Sheik botando o nome do edifício, renomeando o edifício como Burj Khalifa. O edifício, ele faz parte de um complexo misto, comercial e habitual e habitacional de 2 km², que é o Downtown Burj Dubai. E a base do edifício é um shopping center de marcas de luxo, que inclusive é tão grande que você tem que andar de carrinhos lá por cima, tem um monte de documentários que falam disso. A torre tem hotéis, comércios, escritórios, e nos últimos andares, a quase 1 quilômetro do chão, tem um mirante panorâmico que você consegue ver todo Dubai e o deserto em volta, que eu acho que não deve ter muita graça, porque a cidade acaba e tem um deserto em volta, mas enfim. E ao mesmo tempo ele é um edifício super voltado para segurança contra ataques terroristas e contra incêndios, porque tem um sistema de 35 de andares, andares de descanso, por assim dizer, né? Que são andares de manutenção a cada 35 pavimentos, em que as pessoas podem entrar lá e se proteger em caso de incêndio e de ataque terrorista e tal. Isso é muito interessante. O arquiteto, que é Adam Smith, ele fez um estudo se baseando na questão das torres gêmeas para tentar desenvolver um edifício que fosse mais difícil de morrer pessoas. Porque, para quem não sabe, durante um ataque terrorista ou um incêndio, as pessoas que estão acima do foco do fogo são geralmente aquelas que morrem, porque elas não têm como descer. Podem ver que as pirâmides de Gizé e a Torre Eiffel ficam assim tampinhas perto do lado dele, né? E só para deixar vocês de queixo caído, o Burj Khalifa não vai segurar o trono dele por muito tempo, porque o Adam Smith está produzindo um outro edifício, projetou um outro edifício que chama a Torre de Jeddah, que está sendo construído na Arábia Saudita, que é horroroso, se vocês me perguntarem, tá? Eu não acho bonito, parece uma grande nave alienígena espacial em pé. E ele, quando for concluído, ele vai ter 1.008 metros de altura. Ou seja, a Torre de Jeddah, não a Torre Jedi, adorei. Ela vai ter 1 quilômetro de altura e está com previsão para ser concluída em 2020. E é isso, pessoal, para hoje. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Foi um vídeo um pouco longo, mas é assim, eu falei com vocês. Pulem o tempo se vocês quiserem saber quais são. Provavelmente daqui a 1 ou 2 anos essa lista vai ter que ser toda refeita, porque eles estão produzindo edifícios feitos uns loucos pelo mundo, tá? Espero que vocês tenham gostado desse Arquitetas. A gente se vê de novo no mês que vem falando sobre arquitetura, sobre curiosidades de arquitetura. E vocês, por favor, se curtam esse vídeo e se inscrevam no canal, pelo amor de Deusinho, porque eu estou fazendo uma campanha que chama-se #SemVendo Meu Mundo, que é uma campanha para que eu tenha 100 inscritos até 100 inscritos até setembro desse ano. Até meu aniversário eu quero ter 100 inscritos no canal. Eu já tenho quase 200 seguidores no Instagram, mas eu gostaria que tivesse pelo menos 100 pessoas acompanhando os vídeos. Então vão lá, compartilhem esse vídeo, peçam para os seus amigos e seus familiares se inscreverem. Sempre tem conteúdos interessantes toda quarta, todo domingo e às vezes na sexta. Beijos e até a próxima.